Preciso te contar também sobre Felipe Coutinho e Vasco da Gama, como é que anda o processo de renovação do contrato de empréstimo, mercado, bastidores, CBF perdendo patrocinadores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre a CBF que perdeu 4 patrocinadores de 2024 para 2025, antes mesmo de uma série de denúncias feitas pelo canal e também pela revista Piauí. A CBF já havia perdido os patrocínios de Gol, Mastercard, Pague Menos e TCL. Nesse momento são 5 patrocinadoras da Seleção Brasileira e da Confederação Brasileira de Futebol: Nike, Guaraná, CIMED, Vivo e Itaú. Importante registrar que das 4 empresas que eu citei, 3 já nem fazem mais parte do site oficial da CBF, a 4ª, a TCL, ainda está por lá, mas já emitiu uma nota oficial confirmando que não tem mais parceria com a principal entidade do futebol brasileiro. Aí você deve estar se perguntando, bom, então quer dizer que a CBF passa por crise financeira? Certo? Errado. É que desde a renovação do contrato com a Nike, a coisa ficou ainda mais tranquila e confortável do ponto de vista financeiro. Renovação por mais 12 anos assegura 100 milhões de dólares por temporada a CBF. Quero te contar agora sobre Felipe Coutinho, informação exclusiva. Meio atacante, o grande craque do Vasco, fica ou não para o segundo semestre. Você sabe que ele pertence ao Aston Villa, tem contrato por lá até junho de 2026 e seu vínculo de empréstimo com o Vasco se encerra no dia 30 de junho. Na noite dessa quarta-feira, conversei com uma pessoa do Vasco para entender as condições desse negócio. Antes é só importante lembrar que o Aston Villa o comprou do Barcelona por 106 milhões de reais e que seus vencimentos por lá são bastante caros. A pergunta que eu fiz para essa pessoa do Vasco é: Coutinho pode ou não ficar para o segundo semestre? A resposta, abre aspas, a gente quer muito manter o Coutinho, mas a definição deve ficar para junho. Vai depender muito do atleta. Isso porque o Aston Villa não tem nenhuma intenção em ficar com o Coutinho. Mas um reempréstimo gratuito seria o mesmo que abrir mão de receber qualquer quantia. É natural que o Aston Villa peça uma compensação financeira ao Vasco para rescisão do contrato de forma antecipada ou por uma venda em definitivo. E aí vai caber ao Pedrinho, ao Marcelo Santana e aos negociadores do Vasco tentar encontrar a melhor opção. O Coutinho já tem dado sinais de que pretende continuar por aqui, apesar de todas as dificuldades e de não ter um time extremamente competitivo para brigar por títulos. Mas a definição deve ficar apenas para a metade do ano, o que causa, para mim, preocupação. Afinal de contas, o Coutinho é o grande destaque desse time e já se sabe que o Payet não deve ficar para o segundo semestre, o contrato dele está bem perto do fim e por conta de uma opção financeira, de avaliação de custo-benefício, o Payet está de saída. Ficar sem Payet e Coutinho seria um enorme baque para um time que já tem bem poucas opções de qualidade. Bora falar agora sobre o domínio das bets no futebol brasileiro. Você sabia que os 20 times da Série A têm patrocínios de bets? Com um detalhe importante, apenas 2 não fazem das casas de apostas esportivas suas patrocinadoras master. O patrocínio master, você sabe, é aquele que fica no peito e garante a maior remuneração. As exceções são o Mirassol e o Red Bull Bragantino. O Mirassol tem uma marca de bet na barra da camisa, enquanto o Bragantino tem uma marca de bet exposta nas mangas. Todos os demais clubes possuem patrocínios master de casas de apostas brasileiras e internacionais. E esse boom das bets está muito associado à capacidade de investimento dessas empresas. Elas são de longe as que mais pagam pela publicidade no futebol nacional. Só a título de comparação, quase todos os clubes quadriplicaram os valores dos seus patrocínios master a partir do momento em que passaram a ser patrocinados pelas bets. Hoje, os 4 clubes que mais recebem com casas de aposta são, pela ordem, o Flamengo, 115 milhões de reais, o Corinthians, 103 milhões de reais, valores anuais, o Palmeiras com 100 milhões de reais e o São Paulo na 4ª colocação com 78 milhões de reais. O Fernando Gomes quer saber se o Carille cai hoje. Tenho a impressão que se fosse para cair já tinha caído. Ontem, novo tropeço, empate em casa com o Lanús. Era um jogo importante para a classificação do Vasco em primeiro lugar na chave, né? Lanús e Vasco vão brigar pela primeira colocação, acho que não tem muito como fugir disso. E a verdade é que o Vasco não conseguiu ser agressivo o suficiente para conseguir esses 3 pontos que seriam
bastante importantes, né? Natal Maia, boa noite, Nicola. Fala para mim que o Vasco está procurando um meia. O time está muito espaçado e o Pirata volta demais para buscar a bola. Eu entendo a sua colocação, mas, cara, hoje, na teoria, o Vasco tem 2 dos melhores meias do país. Que são 2 caras em fase final de carreira, né? Felipe Coutinho e o Payet. O Payet que fica só até metade do ano. Outro dia eu estava esperando começar um jogo e tava rolando um programa da ESPN, eu não lembro o nome, cara, mas é um programa que trata sobre jogadores e fala, acho que é Conexão Premier League, alguma coisa assim, cara. E a reportagem era sobre o Felipe Coutinho. Meu, esse cara já teve muito moral. Esse cara já jogou muita bola, muita bola. Quando ele é comprado do Barcelona pelo Barcelona junto ao Liverpool, era o cara que mandava no time, ele arrebentava na Premier League, né? E aí a curiosidade é que o Liverpool perde um craque como o Coutinho, mas usa tão bem a grana da venda do Coutinho que monta o seu time que depois vai ser o grande rival do Manchester City nos anos seguintes, né? Porque faltava um zagueiro e um goleiro. E aí, com a grana do Coutinho, eles contratam o Alisson, que na seleção me incomoda, mas é muito bom goleiro, e contratam o Van Dijk, que se não for o melhor, é um dos melhores zagueiros do mundo, né? E aí o Liverpool se encontra, se encaixa, já o Coutinho nunca mais conseguiu ser mesmo. Ele tinha o sonho de jogar no Barça, fracassou por lá, foi emprestado para o Aston Villa, agora no Vasco, enfim. Anderson José da Silva, Coronado tá certinho, dá certinho no Vasco, já resolve o problema do Vasco. Cara, se o Coronado não ganhasse 2 milhões de reais por mês, ele seria bom jogador. Uma reavaliação será feita pós-jogo diante do Operário. Se o Vasco não construir bons resultados, se o Vasco não apresentar uma evolução, torcedor tenha convicção de que o Fábio Carille não será mantido para o jogo diante do Palmeiras. Isso é fato. Não tem conversa de que, e se demitir o Fábio Carille? Vai contratar quem? Isso não está em pauta. O que está em pauta é, se o que está no momento não está rendendo, por que mantê-lo? A troca será inevitável. Eu, torcedor, torço para o Vasco jogar bem contra o Cruzeiro, ganhar o jogo, fazer uma boa partida contra o Operário, despachar o time da Série B. E o Fábio Carille se mantendo no cargo, com o time melhorando. Esse é o melhor cenário. Eu falo isso porque eu percebo que tem vascaíno torcendo contra, torcendo para o time jogar mal, para o Fábio Carille ser demitido. Eu não torço para o Fábio Carille, eu torço para o Vasco. Se o Fábio Carille fizer o Vasco jogar bem, cara, eu vou estar aplaudindo o Fábio Carille, vou estar adorando o Fábio Carille. A minha parada é o Vasco. E eu vejo que tem torcedor do Vasco que fica mais ligado no Fábio Carille do que no próprio time. Mas essa é a informação. Quinta-feira ou quarta-feira, pós-jogo contra o Operário, uma reavaliação em relação ao trabalho do Fábio Carille, que até trabalha com a possibilidade de entregar o cargo, se ele não conseguir fazer esse time evoluir nos jogos contra o Cruzeiro e Operário. Bom, conversas vão acontecer hoje no CT Moacir Barbosa, eu já falei isso aqui. Sobre o time do Vasco Sub-20, bem o Vasco ontem, né? Ganhou do São Paulo 4-1 em São Januário. Mas como é que tá essa equipe no Campeonato Brasileiro da categoria? Porque todo mundo viu a vitória contra o São Paulo, mas dentro da competição, o Vasco é o 7º colocado. Faz uma campanha ok. Competição está no seu início. O líder tem 14 pontos. O Vasco tem 10. Tem vários times ali com 11, com 10, com 9. Próximo adversário do Vasco será na quarta-feira o Botafogo. Mando de campo do Botafogo. O Botafogo é o penúltimo colocado. O Vasco tem boa chance, então, de ganhar do Botafogo, embora eu não conheça o time do Botafogo. O que eu acho é que o time sub-20 do Vasco, que é um time forte, porque tem muitos jogadores que já defenderam a equipe profissional. Esse time sub-20 do Vasco tem atletas que já não deveriam mais estar lá. Esses atletas já deveriam estar incorporados de maneira definitiva na equipe profissional. O sub-17, que bateu o Flamengo na terça-feira, goleando o Flamengo na Ilha do Governador, volta a enfrentar o Flamengo na próxima terça-feira, 15h, também no Estádio Luso Brasileiro, na Ilha do Governador. Sub-17 é Copa do Brasil, fase semifinal. O Vasco está com o pé
na grande decisão. Tá bem também o Sub-17 do Vasco, parabéns aí às categorias de base do Vasco. Eu só lamento não ver os atletas jogando no time de cima. Julgamento que vem por aí, no próximo dia 7. É importante, torcedor. A 777, ela busca derrubar a liminar que coloca o sócio minoritário da SAF, que é o Vasco Associativo, como gestor da 777. Aliás, da SAF do Vasco. Desculpa, voltando aqui para entender. Existe uma liminar que coloca o poder da Vasco SAF com o sócio minoritário, que é o associativo sendo representado pelo Pedrinho. A 777 busca, no próximo dia 7, derrubar essa liminar e ela voltar a comandar a Vasco SAF, dando as ordens no futebol do Vasco. Por mais que nós, vascaínos, por mais que a gente acredite que não há a menor possibilidade disso acontecer, que são inúmeros fatores que mostram que a 777 não tem como administrar a Vasco SAF, por mais que a gente ouça pela parte do Vasco que a manutenção da liminar será muito óbvia, gente, é um julgamento. No julgamento a gente não sabe o pensamento do juiz, porque ele não vai agir com o coração. Talvez ele nem goste de futebol, talvez ele nem acompanhe o futebol. E talvez não precise mesmo acompanhar para fazer esse julgamento. Por quê? Porque na justiça o que vale é o que está no processo. Na justiça o que vale é o que está escrito. É o posicionamento dos advogados, tanto do Vasco quanto da 777. Ficaremos atentos aí. Torcedor vascaíno, situação delicada essa aí de meio campo no Vasco da Gama, né? Onde Payet já deve ser dado como certo aí a que o jogador não vai permanecer no Vasco da Gama. Aí o Vasco ficaria com Felipe Coutinho, né? Mas tem uma situação, o contrato do atleta também acaba no meio do ano, né? Contrato de empréstimo. O jogador pertence ao Aston Villa. O Aston Villa não dificultaria, né, um empréstimo, a não ser que tenha aí uma compensação financeira para o clube, né? Reemprestá-lo ao Vasco da Gama até o final da temporada, né? Eles exigiriam aí uma recompensação financeira, né? Aí cabe ao Vasco, né, que já decidiu aí com o Pedrinho e seus outros dirigentes que só vão conversar com essa negociação a partir de junho, né? Provavelmente aí durante a parada para o Super Mundial é onde vai rolar a maior parte dessa negociação para poder o Vasco definir, né, se vai ter o Felipe Coutinho ou não para o restante da temporada. Acho que seria uma recontratação, né, um empréstimo aí, reempréstimo muito importante para o Vasco, para a sequência da competição, das competições, né, que o Vasco disputa nessa temporada. Esperamos que o Vasco consiga a classificação na Sul-Americana, consiga avançar tranquilamente pelo Operário na Copa do Brasil e no Brasileirão caminhar bem, né, porque Felipe Coutinho é uma peça super importante desse meio campo do Vasco da Gama. E o desejo do jogador também tem que fazer valer, né? Que o jogador deseja permanecer no Vasco até o final, né? Ou por mais tempo. Deixa aí sua opinião nos comentários se o Vasco já deveria também estar atento aí ao mercado para buscar um meio campo para a equipe e quem seria esse meio campo. Deixa aí sua preferência nos comentários. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.